apresentar, meu nome é Patrícia Neto, eu sou diretora médica do Hospital Israelita Albert Sabin e consultora da MMP Consultoria em Saúde e Treinamento. E estamos aqui hoje com o objetivo de conversar um pouco a respeito de um tema complexo, que é a liderança de um time de alta performance no serviço de saúde. O Dream Team, que é um time dos sonhos, ele, para ser desenvolvido, nós precisamos identificar exatamente que resultados nós queremos para construir esse time. Algumas considerações precisam ser feitas em relação à questão da liderança na área assistencial, e é importante a gente frisar que a liderança ela diz respeito a todas as funções, médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. E as considerações iniciais são nós entendermos como é a educação da pessoa, que limites e como essas pessoas se relacionam, como é a relação interpessoal desses profissionais, a questão de princípios e valores, o reconhecimento do outro, entender que o outro é uma outra pessoa, tem outra formação, outra educação, e isso interfere no desenvolvimento da liderança também. A formação escolar e universitária, que hoje, infelizmente, é deficiente, também impacta no desenvolvimento do profissional. E a ética, como identidade social, o desenvolvimento do caráter da pessoa, o comportamento, né, a identidade social no grupo, isso vai interferir diretamente no comportamento profissional. E quando a gente fala de liderança, amplia-se muito mais o horizonte no sentido de desenvolver a pessoa para que ela possa exercer e estar à frente de um time de alta performance. Entender como o profissional hoje da assistência, ele escolhe a área em que ele vai trabalhar. Nós, médicos, na faculdade, nós não aprendemos que é importante, como eu escolho um local para trabalhar. Eu identifico o hospital, eu me preocupo com a saúde financeira desse hospital, eu me preocupo com se esse hospital tem um plano de cargos e salários, como é que funciona a captação do médico, como ocorre a captação. O médico é buscado por conhecimento ou pela formação técnica. A seleção do médico, em geral, ela é feita por entrevistas informais, ou por um teste de aptidão técnica, mas dificilmente a seleção ela é categorizada com foco em liderança, né? O foco na busca do profissional médico em geral, a questão técnica, que sem dúvida é importantíssima, mas quando a gente fala de liderança, outras habilidades precisam ser levadas em consideração. Então, o médico passa pelo período, é admitido na empresa e outra fase é a questão da avaliação de desempenho. O profissional, ele é contratado, muitas vezes inicialmente pelas habilidades técnicas dele, pela capacidade técnica, e ao longo da sua evolução na empresa, ele pode ser reconhecido como um potencial líder. Mas para isso é preciso que haja um feedback formal, idealmente o feedback de 360 graus, né, onde o profissional recebe feedback do liderado, de quem o lidera e dos seus pares. E é muito difícil hoje em dia você encontrar uma empresa madura o suficiente que consiga fazer esse feedback 360 graus de maneira adequada com o objetivo de que o profissional médico ou enfermeiro possa se desenvolver na área da liderança. O processo de demissão do médico também, em geral, é um processo bastante complexo na especialidade médica, na categoria médica, porque em geral há um tabu em relação não só à questão da demissão, quanto à questão da punição do médico quando não acontece, quando rompe alguma rotina de trabalho, etc. E eu trago essas fases do processo de admissão, seleção, captação, seleção, admissão como relevantes, porque em geral o médico ele não é enquadrado como um outro funcionário
qualquer dentro da unidade hospitalar. Então, é como se o médico fosse diferenciado, né? Colocado hierarquicamente, existe uma hierarquia, mas ele é colocado de maneira diferenciada a ponto dele entender que basta a qualidade técnica. Eu acho que é importante relevar que essas minhas observações dizem respeito, o meu foco é a questão da liderança, né? Por isso a relevância dessas informações que eu estou trazendo. Características importantes do profissional, outro questionamento importante, interessante que eu considero, é também o seguinte: o que significa ser bom no que faz? Né? Porque, em princípio, o profissional se forma, ele tem as competências técnicas e ele desempenha as funções dele. Como definir um bom gestor médico? Então, ele pode ser um médico, ser bom gestor, mas não necessariamente um bom gestor médico. Um bom médico é um bom gestor? Também não necessariamente. Quando eu sou formada há 25 anos e anos atrás havia uma situação muito clássica onde identificava-se um bom médico, ele é um ótimo médico, ele pode ser vamos colocá-lo como diretor do hospital. Mas sabe-se, por muitas vezes eu pude observar excelentes médicos levados à função administrativa, à função de gestor, que foram um desastre e ou foram demitidos ou se demitiram frustrados por não terem as competências, as habilidades necessárias para ocuparem aquela posição. E o que é ser um bom gestor médico? Então, é só para ficar claro que existe uma diferença, né? Não é porque o indivíduo é médico que ele é gestor e não é porque ele é um médico colocado como gestor que ele passa a ser um bom gestor médico. Então, para crescer, para que o médico, quando o médico se identifica ou é identificado com características e habilidades de liderança, é muito importante o autoconhecimento e o desejo de verdade de se desenvolver, né? Tomar iniciativa diante do desenvolvimento para a vida. E em relação à liderança, eu trago um exemplo que eu achei muito interessante, do John Maxwell, que é: não envie patos para a escola de águias. Então, o líder, eu preciso ter a condição de identificar e colocar a pessoa certa no local certo, né? Estimular aquela pessoa a se desenvolver, a partir do momento que eu identifique que ela tem habilidades para se desenvolver, e não esperar algo que ela não pode dar. Então, não envie patos para a escola de águia significa os patos, eles sabem nadar longas distâncias, eles fazem excelentes trabalhos em conjunto, eles não têm uma visão tão distante como a águia tem, não têm a capacidade de voar como a águia tem. Ambos têm sua beleza, ambos têm sua capacidade, mas cada um ocupa uma posição. E é preciso que o líder entenda, não só para que haja então, não esperar algo que a pessoa não possa dar. Então, a pessoa é colocada numa posição, é importante que aqueles pontos fortes sejam reforçados, os pontos fortes identificados naquela pessoa sejam reforçados. E desafiar os liderados a saírem da zona de conforto, mas não tirá-los daquilo que eles sabem fazer muito bem. Eu tenho um exemplo muito interessante de uma época, um profissional cardiologista, era gerente médico de uma determinada instituição, e daí resolveram, de uma hora para outra, colocá-lo como gestor do centro cirúrgico. Foi um desastre. A pessoa se frustrou, deprimiu, foi um problema muito sério e acabou saindo da instituição. Então, perdeu-se um ótimo cardiologista para uma função de coordenação de centro cirúrgico, que acabou também sofrendo pela presença de um gestor que não tinha competência para isso, porque algum líder fez uma escolha errada, fez uma escolha inadequada, que acontece, né? O líder muitas vezes precisa assumir escolhas que não são as mais acertadas possíveis e depois tentar, de alguma forma, ajustar. Então, se você leva patos para a escola de águias, o pato se frustra, a águia se frustra, porque ela não vai conseguir nadar da mesma forma que o pato, e o líder também se frustra, porque quando eu escolho uma determinada pessoa para uma função não tão adequada para ela, eu também vou ter um resultado negativo e vou me frustrar diante dessa situação.
E daí vem algumas perguntas, duas perguntas muito interessantes. Como é que você faz para desenvolver bons líderes? E a resposta é: encontre pessoas que apresentem bom potencial para liderança. E como eu encontro pessoas com bom potencial para liderança? A melhor resposta é: aprenda a identificar os potenciais líderes. Então, é um trabalho que envolve muita relação interpessoal. Conhecer o outro, saber quais são as expectativas do outro. Primeiro, eu identificar o que eu preciso e depois poder identificar a habilidade nas outras pessoas. As características do profissional médico que são importantes para serem consideradas numa gestão clínica de sucesso e que eu como líder preciso aprender a identificar são, primeiro, conhecimento técnico, sem dúvida, em nenhum momento é importantíssimo ratificar, sem dúvida nenhuma, a formação técnica como base, né, da formação. A capacidade, mas algumas habilidades, elas são fundamentais e é possível identificar isso no profissional. A capacidade de adaptação às incertezas, às mudanças, como é que o indivíduo reage a uma determinada mudança. Discernimento e priorização, se o profissional é capaz de discernir entre duas situações, priorizar o que é mais importante, o que é mais crítico, o que é mais urgente. A perspectiva, eu, por exemplo, prefiro pessoas que questionem, que exponham suas dúvidas, muito mais do que pessoas que ficam apáticas, porque é muito mais difícil você entender aonde elas querem chegar. Capacidade de comunicação, segurança, disposição para servir o outro, né? Iniciativa, maturidade diante do problema, maturidade, e muitas vezes você realmente só vai ganhar isso com o tempo, né, com a experiência. Persistência, não desanimar diante do desconhecido ou diante de uma falha, e para isso é importante que o profissional aprenda como gerir, né, aprenda ferramentas de gestão, tenha uma formação para que consiga se desenvolver como líder na área assistencial. E ser confiável, ser capaz de gerar confiança, relações de confiança. Quando eu assumi a direção do hospital há 4 anos, numa primeira reunião, eu expus isso para os coordenadores, para todos os coordenadores. Eu disse: a base da nossa relação vai ser a confiança, que é algo que a gente vai construir com o tempo. Vocês não são obrigados a confiar em mim simplesmente porque eu fui colocada na posição de direção médica. É importante que a confiança ela vai acontecer, ela vai crescer e se desenvolver na medida que as relações aconteçam. Um questionamento também muito frequente é a respeito da liderança, se ela é nata ou se ela pode ser desenvolvida. A liderança, há pessoas sim com liderança nata e há pessoas que têm algumas características que podem ser desenvolvidas, podem ser, você hoje tem cursos de formação, cursos teóricos, coaching, enfim, você tem como desenvolver sim a sua liderança, o seu potencial de liderança, mas fundamentalmente é preciso querer, é preciso ter uma disposição para enfrentar os seus desafios, enfrentar alguns pontos cegos, algumas áreas pessoais alguns confrontamentos que sem dúvida vão acontecer. Então, é importante entender, numa determinada situação, para que você identifique se o indivíduo tem características, né, de liderança nata. Primeiro, diante de um problema, ele toma as providências que necessariamente precisam ser tomadas ou toma providências que talvez poderiam ser colocadas num segundo momento, ou seja, denotando que talvez o indivíduo não tenha tanta capacidade de priorização. Buscar as coisas certas para a empresa. Então, o foco da busca, do desenvolvimento, está alinhado com o foco estratégico da empresa? Ter um plano de ação claro para os problemas que estão acontecendo. Desenvolver o plano de ação também de acordo com o problema. Não fugir das responsabilidades, não fugir do erro, porque muitas vezes o líder ele vai estar diante de uma situação difícil e é importante assumir a dificuldade e traçar um novo plano de ação. Ser um bom comunicador, ter foco nas oportunidades e não nos problemas. Isso é muito frequente também dentro das empresas, dentro da instituição assistencial, então, onde se lida muito com um ambiente hostil, né, onde a gente lida com a vida e morte o tempo inteiro, com tristezas, com rancores. Então, muitas vezes as pessoas ficam no problema, discutindo o problema, e não conseguem enxergar
a oportunidade para tornar a coisa andar, para fazer com que o processo ande e se modifique, transformar reuniões em acontecimentos produtivos para que de fato se tome decisão. Essas questões elas são universais, né? A questão da reunião, que não deixa de ser um momento em que as pessoas acabam fugindo um pouco da tarefa, e usar o pronome pessoal nós ao invés do eu. Eu trabalhei com um profissional médico que coordenava uma área assistencial. Todos os e-mails que ele enviava, não importasse qual era o tema, o título do e-mail era o nome dele, ou seja, eu. E o corpo do e-mail era sempre, eu fiz assim, eu orientei, eu. Então, o título tinham 10 parágrafos, os 10 começavam com a palavra eu. Então, isso era uma situação bem interessante. Algumas características negativas que a gente precisa observar e que isso faz com que o líder pare e pense, né, se precisa se desenvolver, buscar uma ajuda, buscar um coaching ou de alguma forma. Uma delas, a primeira é a prepotência. Então, a prepotência ela é válida até um determinado grau para a função de liderança. Depois de um determinado grau, passa a ser uma coisa arrogante demais, uma característica arrogante que pesa demais e acaba sendo negativa. Imposição da liderança. Não existe liderança imposta, né? A liderança ela é construída, ela é conquistada, na verdade. É bem diferente da chefia, né? Aquilo que tradicionalmente se diferencia. Ser centralizador vai depender, é uma característica na liderança que não constrói muito, dependendo do nível de maturidade da equipe que você está trabalhando. Em determinadas tarefas é importante centralizar para você conhecer, identificar se aquele grupo é capaz de desenvolver aquela determinada tarefa e logo assim que possível você delega e deixa as pessoas evoluírem, porque a característica fundamental do líder é poder gerar autonomia para que as pessoas se desenvolvam. É se tornar desnecessário com o tempo, né? O líder precisa se tornar desnecessário. Praticar autopromoção, né? A pessoa que está sempre precisando se promover e precisando demonstrar que é importante por A, B ou C, enfim, situação, são situações. A autopromoção também, em geral, é uma característica bem negativa para que a pessoa se sustente numa função de liderança. E sufocar novas lideranças. Quando nós, gerenciando aqui o hospital, a gente observa, eu observo algumas lideranças que, por imaturidade, por insegurança, quando percebem que algum funcionário está começando a se desenvolver ou ter autonomia, imediatamente, ou ser reconhecido, né? Ou seja, quando um liderado de um determinado líder começa a ser reconhecido pelo restante do grupo, imediatamente o líder vai lá e sufoca. Tenta mudar de setor, bota de férias, começa a tentar encontrar alguma característica negativa e isso é bem importante que, no caso, o líder que esteja numa posição hierarquicamente acima observe isso e tente conduzir, né? Chamar esse líder e diga, olha, fica atento porque você não está conduzindo da melhor forma, talvez essa pessoa esteja ao seu lado e você, de certa forma, está rechaçando essa pessoa, daqui a pouco ela vai embora e você vai perder uma grande força no seu setor. Bom, dando continuidade a algumas características relacionadas ao médico líder, é interessante porque as características do líder, quando você busca informações a respeito disso, e do médico, elas são as mesmas. Então, da seguinte forma, se eu digo que um líder, ele se caracteriza por ter seguidores, o médico também, né? Um médico que é coordenador de uma determinada unidade, para que ele obtenha um bom resultado, ele precisa ter seguidores. Pessoas que acreditem naquilo que ele está conduzindo, na forma como ele conduz o setor. Ele precisa estar preocupado com o resultado do setor. Melhores práticas, menor índice de infecção, enfim, menor índice de úlcera por pressão, ele gerencia os riscos clínicos e as pessoas estão envolvidas com ele nesse propósito. Ele precisa ser o exemplo em todos os sentidos, nas rotinas, no comportamento, na postura e ter responsabilidades inerentes ao que a gente falou, que nós falamos anteriormente. Então, essas quatro características, elas são citadas seguidas vezes por Peter Drucker, que era foi um administrador, né, um administrador da época da administração moderna, extremamente reconhecido mundialmente. E se eu citar as 4 características, tanto para o líder de qualquer empresa ou para o médico, estamos falando da mesma coisa. Então, é muito interessante fazer essa interseção
porque o médico, por formação, a faculdade de medicina ela não forma o gestor médico ou o médico gestor. Isso é uma aptidão que o médico precisa desenvolver a partir do momento que ele se interesse por essa área de atuação. Então é importante entender que o líder, ele se preocupa com o resultado, não com a popularidade. A outra questão relacionada ao médico, a liderança do médico ou a liderança da equipe assistencial, é a compreensão de que existe, reconhecer a importância do cuidado centrado no paciente. E daí é um questionamento, Patrícia, como assim? Você está dizendo que então o médico, o enfermeiro, a equipe não reconhecem o cuidado centrado no paciente? Reconhecem que o paciente é o principal ator, né, a principal figura nesse contexto. Mas quando, diante do erro, diante da falha, diante de algum desfecho inadequado, existe uma tendência da equipe e do médico e da equipe buscar o culpado. Quem é o culpado pelo desfecho? E aí a discussão fica em busca do culpado ao invés de focar no resultado. Porque olhar para o resultado negativo é olhar para o que eu fiz de errado. Onde eu não fui tão eficaz ou tão eficiente que acabou gerando um dano ou um resultado não tão esperado para aquele paciente. Eu acredito que as ferramentas de gestão, ferramentas como o EpiMed, que é uma ferramenta de dados de gestão assistenciais da terapia intensiva, ajudam muito nessa compreensão. Mas o médico ainda tem muita resistência para sentar e compreender que essas ferramentas de gestão, elas são a tradução da tarefa do dia a dia, da operação. O médico ele tem uma tendência a ser mais operacional do que conseguir olhar para números e entender, não estou querendo dizer que pacientes são números, porque também existe muito essa relação fria e de fato não é isso que eu tô querendo dizer, mas é preciso gerenciar com resultados, sem dúvida nenhuma. A questão do enfoque também dos familiares, como envolver os familiares no cuidado. Um outro exemplo clássico é a dificuldade dos serviços de terapia intensiva de alguns serviços compreenderem a importância da presença da família junto do paciente. E é interessante que de uns anos para cá, isso vem sendo promovido por conta da identificação do delírio no paciente que fica em terapia intensiva. Não porque a família é importante próximo do paciente. Então, o gancho para trazer a família para dentro do tratamento, para integrar a família no cuidado, acaba vindo também por uma questão técnica, por uma questão de um reconhecimento de uma patologia e não simplesmente porque a família é importante ao lado do paciente. Então, há uma resistência, a resistência em geral não, mas a família vai estar aqui, como é que eu vou dar o banho, como é que eu vou virar o paciente, se tiver que mudar a fralda. E aí eu sempre argumento, pessoal, se o paciente estivesse em casa, a família ia participar da troca da fralda, ia participar do banho. A diferença é que agora está no ambiente hospitalar. E nós sabemos que, de certa forma, a família estando junto, participando do cuidado, ela vai vislumbrar, o mundo vai se descortinar para ela e para o grupo da assistência, que ainda não tá preparado, não tem maturidade para entender que, estando a família presente ou não, o cuidado precisa acontecer da melhor forma, né? Acabam se sentindo, de alguma forma, tolhidos das tarefas. De novo, o resultado com a gestão, né? Enfim, gerir para obter resultados e, a partir daí, trabalhar as melhorias dos processos. E uma outra analogia muito interessante que eu faço é o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. E aí eu comparo com o técnico de futebol, com o time de futebol. O técnico, meio-campo e atacante. Então, de fato, sem o médico, sem o enfermeiro ou sem o técnico, nós não conseguimos obter os resultados satisfatórios para a assistência do paciente. Então, se o médico prescreve e o técnico não administra, não houve assistência. Se o enfermeiro gerencia o risco, mas o técnico não muda o decúbito do paciente, também não houve assistência adequada. Então, é preciso entender, eu tenho ultimamente pensado muito na seguinte questão: quem é o profissional que passa mais tempo com o paciente? É o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, sem dúvida, é o que fica mais tempo à beira do leito. O enfermeiro em segundo lugar, equipe multidisciplinar, fisioterapia, nutrição, etc. E o médico é o que menos tempo está em contato com o paciente. Então, aí eu trago para discussão a questão que eu vou falar um pouquinho mais adiante da hierarquia assistencial.
no sentido de quem é mais importante na assistência. Não existe um mais importante, né? Todos são importantes, cada um com seu papel. Falando um pouquinho das dificuldades do gestor clínico na liderança de equipes assistenciais, no meu ponto de vista, a dificuldade maior é a comunicação. É você conseguir ter a habilidade, desenvolver cada vez mais a habilidade própria, pessoal e do seu time, para que a comunicação seja efetiva. Né? Então, fazer com que as reuniões sejam em menor número possível, mais efetivas possível, com hora para início, hora para terminar, foco na tarefa, foco no resultado, né? Terminou a reunião, qual foi o resultado dessa reunião? Quem são os responsáveis por evoluir com os projetos e entregar em que prazo? E, enfim, haver para que a roda gire, né, de maneira satisfatória. Os encontros são um espaço para comunicação formal, que se traga temas de maior relevância. Então, a comunicação eu acho que é um grande desafio, sem dúvida nenhuma, principalmente em todas as empresas, mas principalmente para as instituições hospitalares. E como eu tinha falado agora há pouco, a respeito da hierarquia assistencial, eu trabalho para desmistificar essa questão da hierarquia assistencial. Todos são importantes, cada um com seu grau de importância. Mas o médico é mais importante. Por que o médico é mais importante? Ele prescreveu, ele é muito importante. Mas se o técnico, repito, não administrou a medicação, de nada adiantou a prescrição médica. Então, todos são muito importantes. Então, de fato, eu defendo a questão da não hierarquização na assistência por conta do que a gente vê todo dia, do que é indiscutível, que é, de fato, a participação de todos de forma sistematizada na assistência. A outra questão muito importante que o médico pode aprender com a enfermagem é que a enfermagem, o enfermeiro, ele tem uma formação sistematizada, diferente do médico. Então, tanto que a faculdade de enfermagem ensina a sistematização do atendimento de enfermagem. O médico não tem uma formação sistematizada. Hoje há cursos como o curso de trauma, de cardiologia avançado, que sistematizam esse atendimento, mas são focos diferentes, né? A gente está falando da questão relacionada à gestão. Então, quando você tem um enfermeiro bem formado e com competências de liderança, eu costumo dizer que assim, os melhores locais onde eu trabalhei eram onde os enfermeiros tomavam conta do setor. Eu não tinha que me preocupar com nada. Então, hoje eu trabalho muito para que os enfermeiros entendam que é muito importante que eles desenvolvam, eles já têm a formação técnica, já têm a formação universitária sistematizada e orientada para a gestão. Então, aqueles que têm habilidades e que têm competências para isso, que desenvolvam a sua capacidade de liderança, suas competências de liderança, que realmente vão ter muito mais sucesso na profissão. Outras dificuldades relacionadas à gestão clínica da liderança de equipes assistenciais é a relação interpessoal. Sem dúvida, é muito importante que o líder se conheça, entenda as suas fragilidades, as suas dificuldades, as suas inseguranças, para que possa lidar com as mesmas características do outro e ambos possam se desenvolver na linha do tempo. Aprender a lidar gerir conflitos é uma habilidade também muito interessante, que passa muito pelo acerto e erro, né? Não existe uma regra, não existe claro que há técnicas para você gerir conflitos, mas é muito importante que se crie, que se coloque em pauta, que buscar discutir os conflitos abertamente, com todos sentados em conjunto. Eu costumo trazer, quando há alguma questão, paciente, uma medicação que não foi administrada. Em geral, tem a participação, o evento tem a participação de alguma forma de todos os envolvidos. O médico que prescreveu, o enfermeiro que aprazou, o técnico que administrou ou não, a farmácia que dispensou a medicação. Então, nós sentamos todos em volta de uma mesa, conversamos, sentamos à mesa e discutimos o caso, até para que todos entendam quais são as suas fragilidades, né? E a do outro. E assim a gente consiga evoluir e amadurecer. E um outro desafio muito grande do líder é identificar novas lideranças, identificar potenciais líderes. Então, a gente precisa estar sempre, quando eu gerenciava um serviço de emergência, eu tinha um grupo de rotinas médicos, e eu sempre dizia para elas
duas coisas, né? Primeiro, quando eu delegava tarefas e tal, e aí havia, não, mas a gente está aqui, nós somos médicas e tal, mas vocês precisam desenvolver a capacidade de liderança, as competências de liderança, porque amanhã eu não estou mais aqui. Como assim você não está mais aqui? As coisas evoluem e amanhã você poderá estar numa função de liderança. E a segunda questão é reconhecer outras pessoas, né? Eu uso um jargão que eu nunca estou refém das pessoas. Eu sempre já vislumbrei alguém com as competências que eu preciso para ocupar uma determinada posição. Isso virou eu diria quase um vício na minha vida profissional. Eu sempre sei quem pode, porque eu sei que isso também acontece comigo. Entendeu? Isso é o jogo do mercado, né? As pessoas estão ocupando posições que amanhã já não estão mais. Então é muito importante que a gente eu procuro me lançar nesses desafios pessoais para que eu também possa sensibilizar o outro, senão a gente acaba ficando muito estanque, muito paralisado, né? E para crescer é preciso tomar iniciativa, a gente não cresce sem tomar iniciativa das ações. O médico, ele não é gestor por formação, né? Como eu já disse anteriormente. E sensibilizar o médico para que ele se torne um gestor, para que ele evolua para uma função de liderança, porque muitas vezes, como eu disse também, você leva para a função, para a chefia ou para a coordenação de um setor, um bom médico, não necessariamente com todas as competências de liderança. A melhor maneira de você sensibilizar, na experiência que eu tenho desses anos, é através da prática assistencial. Vai introduzindo processos, o entendimento de indicadores, o entendimento de ferramentas de gestão aliadas à prática clínica. Os indicadores que nós já temos de gestão habituais, como normalmente os de comissão de infecção hospitalar, e com isso ele vai aprendendo, vai identificando, vai aprendendo mesmo como lidar com resultados, metas, prazos e aprendendo a gerar planos de ação para que ele consiga ter melhorias no próprio setor. Então, isso é uma maneira muito interessante para que o médico se desenvolva, habilidades de liderança. Através da gestão clínica de protocolos também, protocolo de dor torácica, de sepse grave, ou o protocolo que fora feito a determinada unidade, também é uma maneira interessante de conscientização, de sensibilização do médico, compreensão de ferramentas de gestão, como eu falei anteriormente também, análise de resultados para a melhoria do próprio setor. Então, concluindo, o que eu tenho pensado através da experiência e do que eu tenho estudado a respeito de liderança e observado no ambiente hospitalar, ultimamente, trazer e tentar identificar de que forma colocar em prática o que de fato acontece. Parece uma redundância, mas qual é o fato hoje? Nós temos o paciente no centro do cuidado, o técnico de enfermagem, que fica maior tempo à beira do leito com o paciente, menor tempo o enfermeiro, a equipe multidisciplinar e menor tempo ainda o médico. As unidades assistenciais ao redor, dando suporte a essas pessoas, porque na prática é exatamente isso que acontece. A direção ao redor das unidades assistenciais e, por fim, o time de apoio. Então, seria uma maneira, um gráfico, uma disposição circular, complementar, idealmente em 3 dimensões, que mostraria a forma mais adequada, mais ideal, a meu ver, de demonstrar como é a gestão de um ambiente assistencial. Trazendo bem para a realidade, trazendo a valorização do técnico de enfermagem, o empoderamento do técnico de enfermagem, para que haja uma complementaridade, um entendimento da necessidade da complementaridade das ações do médico, do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Então, fechando o time dos sonhos, acho que é um caminho, é uma busca eterna e de como conseguirmos liderar esse grupo e fazer com que a gente consiga ter resultados cada vez mais efetivos na assistência. Eu gostaria de agradecer a participação nessa palestra e até uma próxima vez. Muito obrigada.